pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês estão na casa da Ná e do Nando. Eu sou a Naná. Eu sou o Nando. Hoje a gente veio aqui contar para vocês um pouco de como foi a ideia do nosso convite para os padrinhos de casamento, que foi muito legal, muito criativa e acho que vai inspirar vocês aí que estão se preparando para o casamento, precisando de ideias e espero que vocês gostem. Bom, e antes de começar, eu já vou pedir para vocês deixarem um joinha no vídeo aí pra gente e se inscreverem no canal para ficarem sempre por dentro de tudo que acontece aqui na Casa da Ná. E para receber todos os vídeos em primeira mão, é só ativar o sininho. Bom, então para começar a falar do nosso convite, é importante a gente explicar que o nosso casamento foi no estilo home wedding, que significa o quê? Casamento em casa. A gente estava bem sem grana, né? A gente estava priorizando, assim, reformar algumas coisas aqui na casa. E aí o casamento ficou, não em segundo plano, né? Mas a prioridade era a reforma da casa, assim. A gente decidiu, não só a reforma, como a viagem de lua de mel, né? Então Isso. A gente priorizou casa, lua de mel e fizemos uma pequena cerimônia para os amigos familiares mais próximos. A gente não queria que passasse em branco também, Sim. né? A gente não queria fazer uma grande festa, mas a gente queria comemorar com os amigos mais próximos, as pessoas que convivem mais com a gente, né? E aí a gente decidiu deixar a casa assim bem legal e fazer o nosso casamento em casa. E aí a gente pensou nos padrinhos, né? A gente queria que a gente tivesse padrinhos, que são essas pessoas que a gente acha que vão realmente estar inseridas no nosso casamento, pessoas que vão ser uma extensão, assim, da nossa família. E que acompanharam o nosso relacionamento desde o início, né? Pois é, aí a gente escolheu, e a gente tem muitos amigos e todos são muito próximos. Assim, então foi até muito difícil escolher os nossos padrinhos. E uma outra coisa é que no início a gente começou pensando em casais, né? E aí chegou um momento e a gente falou, cara, mas por que a gente precisa escolher casais? Não faz sentido, né? Se a gente tem amigos que às vezes estão ali e é só ele, não tem uma outra pessoa. E aí a gente decidiu que seriam padrinhos e madrinhas, independente de serem casais ou não, ou de Uhum. formarem pares ou não. Porque a gente não teria um ritual, então não ia ter entrada de ninguém, não ia ter nada disso. Foi super informal. Então foi realmente padrinho por ser padrinho, né? No sentido de real, assim, da pessoa que vai estar com a gente, não só pra estar lá bonito no altar, né? Exatamente. Então a gente escolheu os padrinhos e madrinhas, alguns foram casais, alguns não. E foram quantas pessoas? 14, né? Se eu não me engano, 14 pessoas. 14 pessoas, bastante gente para um casamento pequeno. É quase a lista de convidados. E aí a gente começou a pensar, a gente precisa dar um convite mais especial para essas pessoas, porque o convite normal do casamento, do evento que foi aqui em casa, a gente fez no WhatsApp. Assim, basicamente, bem resuminho mesmo, depois a gente pode até fazer um vídeo sobre. A gente fez um site com todas as informações, com várias fotos, tudo que as pessoas precisavam saber. E aí fez uma imagem, né? Ficou bem bacana. Vou colocar aqui para vocês verem o convite do WhatsApp. Com o link para o site e já com a data e algumas coisinhas. Então a gente preparou essa imagem e levando as pessoas pro site. Né? E aí a gente, nesse convite que a gente fez pro WhatsApp, né? A gente já começou a desenvolver a nossa identidade visual. Como que a gente queria, e a gente deixou mais ou menos as coisas com a mesma letra, né? A mesma fonte, algumas flores, assim, que tem no convite foram repetidas. As mesmas cores. Tanto no site quanto nos outros convites, as mesmas cores, né? Foi isso a parte do convite do evento. E aí a gente ficou pensando, e o convite dos padrinhos, que vai ter que ser algo mais especial, né? Porque pro padrinho a gente vai entregar pessoalmente, a gente fez questão de entregar pessoalmente. E aí começaram a surgir as ideias. Porque como foi aqui em casa,
A gente queria que realmente a pessoa se sentisse fazendo parte da nossa casa. E aí o Fernando trouxe uma ideia, assim, a gente começou a devagar pensando em várias coisas. E a gente também queria que o convite já fosse uma lembrancinha para os padrinhos. E que fosse uma coisa bem diferente, né? E aí, num dia a gente conversando, pensando em ideias, eu lembrei das Olimpíadas aqui no Brasil. Não sei se vocês lembram, assistiram, mas na cerimônia de encerramento, eles levaram várias sementes e aí plantaram, né? Todo participante das Olimpíadas plantou lá no estádio, né? Mas aí tinha umas caixas que depois eles levaram para fazer uma floresta das Olimpíadas. Eu não sei nem se... Eu não lembro exatamente se foi o jardim, se foi a floresta. Acho que era floresta, mas eu não sei se deu certo. Mas era semente, cada um chegava e colocava semente. E aí eu falei, isso tem tudo a ver com a gente, né? Porque a nossa casa tem muita planta, muita árvore, muito terreno. A casa é pequena, mas o terreno é enorme. E aí a gente pensou, então a gente pode dar uma semente para eles plantarem, né? Só que só plantar a semente, a gente, vamos dar uma semente pro cara e aí, né? Aí a gente começou a pensar, vamos pegar plantas que tenham significados. Aí a gente começou a pesquisar vários significados de plantas, assim, pra ver se a gente conseguia comprar as mudinhas. Na verdade, a gente tinha pensado nas mudinhas primeiro pra plantar aqui. Só que aí tinha muita planta legal, muita planta com significado legal, mas... Primeiro que a gente não sabia quando que a gente ia conseguir entregar os convites, não sabia como cuidar dessas plantas até lá e não sabia se a gente ia achar todas essas plantas também. E aí, pensando, fomos pegando ideias assim no Pinterest, em várias coisas. E aí, no fim das contas, a gente viu o significado do cacto. E eu adoro cacto, eu tenho vários cactos. O Fernando começou me dando um cacto, depois eu arrumei um monte. Virou uma colecionadora de cactos. E aí a gente, então vamos dar cacto, todo mundo gosta de cacto, tem cacto de vários jeitos. Então a gente decidiu pelo cacto. E aí como é que a gente pensou? Vamos dar um quadrinho com o significado do cacto, a foto aqui do cacto, que é esse aqui que a gente fez. Então tem aqui a imagem do cacto e o significado que remete a isso de ser padrinho, de ser guardião, que já vou ler pra vocês o que tá escrito. E a gente deu um mini cacto também. Bem parecido com esse da foto. E aí pra cada um a gente deu um e junto com uma sementinha, um pacotinho de sementes de cravo, que tem outro significado que eu também vou ler aqui pra vocês. Então a ideia do convite ficou isso. Com um presente nosso para a pessoa ter em casa, vai ter o quadrinho e o cacto e ao mesmo tempo tem a sementinha que eles plantaram aqui em casa no dia do casamento. Isso. E aí ficou muito legal a ideia. E a gente fez um convite, né, aí realmente convidando para... Aí eu vou deixar aqui o convite aqui do lado, né, que tá escrito: há alguns anos plantamos nosso amor. Ele vingou, cresceu e floresceu a cada etapa que vivemos juntos. Você fez parte desse crescimento, sempre nos apoiou, torceu por nossa felicidade e foi um verdadeiro ou verdadeira guardiã. Agora vamos nos casar, viveremos a mais importante fase de nossas vidas e por isso queremos saber. Você aceita ser nosso padrinho ou madrinha para ajudar a cultivar nosso amor? Aí também trazendo essa ideia, né? De plantar, de cultivar. E aí embaixo a gente colocou, né, o nosso casamento civil e o open house, que a gente chamou de open house aqui no dia, que foi meio que para apresentar a casa para as pessoas. E colocamos o calendáriozinho do lado, marcado as duas datas, né? Isso. E como vocês podem ver aí, assim, as cores, a própria foto que a gente usou, a gente tirou essa foto numa floresta aqui em Brasília, ficou bem legal. E tudo, essa identidade visual, a gente tanto usou no site quanto no convite, em tudo. Então, realmente, estava tudo combinando, né? Como eu entendo um pouco de Photoshop, a Naná também, então a gente acabou fazendo tudo e tentando gastar o mínimo possível, né? A gente imprimiu... Imprimi em casa, impressora normal de casa. E tem um detalhe, assim, o quadrinho, ele é meio rústico, né? Esse quadrinho, se você for procurar para comprar...
Você vai achar de vários preços. Vários preços e para você pintar depois. Mas como as nossas cores, estava tudo meio rústico, estava tudo meio assim, a gente decidiu não pintar, né? A gente até comprou a tinta. E a gente achou muito bonito, assim. A gente comprou a tinta preta e branca para pintar. E que ia fazer ou a moldura preta ou branca. A gente tava na dúvida, compramos as duas. Mas aí quando a gente foi fazer o teste e colocou aqui, a gente já gostou. Já gostou e aí falou, não precisa pintar, tá ótimo. Ficou ótimo. E aí, aqui nesse quadrinho tá escrito o seguinte: cactos, guardiões, purificadores de ambientes, armazenam água, elemento que simboliza sentimentos e emoções. Os espinhos podem parecer hostis, mas transmitem proteção e segurança a seu portador. Tê-los por perto é um lembrete de vitalidade, persistência e integração com tudo que está à nossa volta. Ou seja, traz realmente toda essa ideia de guarda, de cuidado. Foi uma coisa que a gente falou para os padrinhos toda vez que a gente sentou com cada um e falou, olha, a gente quer que você realmente seja um guardião, que quando a gente precise, né, você esteja lá pra gente. Quando não precisa, esteja também, mas é um guardião. Tendo tudo isso, a gente colocou também o significado do cravo. Por que a gente escolheu cravo? Primeiro porque foi mais fácil de achar, porque a gente tinha visto várias plantas, né? Mas a semente do cravo foi mais fácil de achar. E também pelo significado dele, que significa amor puro, respeito e paixão. Remete para felicidade e gratidão. Quando é oferecido, significa que você sempre lembra dessa pessoa. Guarde essas sementes para plantá-las em nossa casa no dia 15 de junho. Então, já foi meio que o significado com as instruções, né? Que ele deveria trazer no dia para plantar aqui em casa. Alguns padrinhos esqueceram. Alguns padrinhos esqueceram. Mas foi muito legal, todo mundo gostou muito, muito mesmo da nossa ideia. E a ideia de plantar aqui em casa a gente sempre falou, né, no dia que a gente entregou para cada um. É para plantar, mas é para ir lá regar sempre. Cuidar. Né? Cada um tem uma responsabilidade com a sua plantinha, porque aí acaba vindo ver a gente, né? Então, eu vou deixar umas fotos aqui de como que ficou todo o conjunto, com a identidade visual toda assim, todas as cores combinando e o embrulho, para vocês verem como é que ficou. E algumas fotos também da entrega para os nossos padrinhos, que foi muito legal, cada um reagiu de um jeito diferente, mas todo mundo gostou muito, achou bem criativo. E realmente a gente achou também que foi, né? Ficou bem legal. Acho que a ideia em si tinha muito a ver com o que a gente queria fazer. Eu acho que com a proposta. Representou bem mesmo. E aí no dia do casamento, a gente colocou ali uma mesinha, compramos os vasinhos, compramos umas mini pazinhas assim, muito bonitinhas, para eles plantarem e regarem na hora. Foi a única cerimônia assim que teve, né? No dia do casamento, um tio meu que meio que celebrou, ele falou algumas coisas, algumas palavras, a gente fez os nossos votos e depois a gente convidou os padrinhos a plantarem aqui, cada um no vasinho, e deixar umas fotos passando aí também. E aí foi muito legal, foi bem divertido, bem simples, muito rápido e muito a gente, assim. Muito... E eu acho que foi... muita gente comentou depois, falou, nossa, foi algo tão simples, mas ao mesmo tempo com um significado tão profundo. Né? Foi muito real, assim, foi muito a gente, foi muito a nossa casa aberta para as pessoas. Algumas pessoas, inclusive, assim, chegaram pra gente depois e falaram, nossa, foi um dos casamentos que mais foi marcante, né? Mais marcante. Mais marcante. Já fui em casamentos muito chiques, mas não com tanto significado. Teve gente que falou, foi o melhor casamento que eu já fui. E a gente achou muito maravilhoso, assim, porque passou muito rápido. A gente nem viu passar. Oxi, acabou já? Tá todo mundo indo embora? Que foi muito bom. Todo mundo apareceu, foi muito legal, muito simples, mas muito família, assim. E aí aqui tem, por exemplo, né, um exemplo de uma das plantinhas que a gente tá cuidando aqui, porque os padrinhos acabaram que de vez em quando só que eles vêm. Mas tá aqui uma das plantinhas, ainda não deu cravo, mas tá aqui nascendo. Como as sementes, teoricamente, era igual para todo mundo, né? Mas aí teve uns que esqueceram, então eles acabaram compartilhando. Teve uns vasinhos que estão com muitas plantas, né? Nascendo, outros estão com menos. Menos e tal.
mas de todos pegaram, né? Então a gente está cuidando aqui. A gente criou aqui em casa o Jardim dos Padrinhos. Ainda não deu flores, né? Não sei se vai dar, mas vamos aguardar aí os próximos meses. Estão bem representados aqui na nossa casa. E fica aí a ideia para vocês se inspirarem a criar um convite legal, um convite diferente e colocar realmente a identidade de vocês, a identidade do casal, que é isso que mais importa, né? O convite, a gente fez tudo, né? Tudo. Tanto o convite para os convidados, tanto para os padrinhos, quanto para o convite, o site em si. Depois até o site, a gente não quis usar um template daquele site de casamento. Padrão. Então a gente fez uma coisa nossa mesmo, ficou bem legal e não foi tão difícil. Depois a gente pode até dar dicas de como fazer. Porque assim, tem muitos sites muito legais de casamento que já fazem aquela lista e tudo mais. Mas eles são muito padrão, assim, muito fechados. E muito limitado no que a gente poderia mexer. Às vezes tem uns que você até consegue colocar mais coisas, mas aí tem que pagar e tal. E assim, a gente não via necessidade de fazer uma coisa muito grande, mas a gente queria uma coisa muito com a nossa cara. Nossa lista de convidados era de 60 pessoas, né? Nossa lista foi de 60 pessoas e acho que... Nem lembro se vê todo mundo, mas se não vê... Não, mas foi pouco, assim, a gente faz diferença 6 a 7 pessoas que não vieram. E assim, foi um site bem objetivo, assim, com fotos, a gente contou nossa história no site. Contagem regressiva. A contagem regressiva, endereço, como se vestir, porque muita gente estava na dúvida como é que ia vir vestido. Já que era em casa. Né? Porque era em casa. Mas tudo isso a gente pode contar em outro vídeo, se vocês quiserem. E se quiserem, deixa aí nos comentários pra gente, falando o que vocês querem saber sobre o nosso casamento, porque a gente tem muito conteúdo pra falar. Foi muita coisa. A decoração a gente fez toda. Ela é uma grande parte, eu só ajudei nas colagens. A gente fez toda a decoração. Eu posso falar aqui como foram os nossos votos, né, que a gente fez, foram muito bonitos, assim. Os fornecedores da gente também. Temos boas dicas, assim, né? A gente não contratou um cerimonial, né? Porque era em casa. Então... Como foi a experiência com esses fornecedores? Algumas foram muito boas, algumas não tanto. A gente pode compartilhar também. Enfim, como foi a criação do site. No fim deu tudo certo, assim. Foi perfeito. A gente conseguiu atingir o objetivo do jeito que a gente queria. E foi um casamento muito econômico. Muito econômico. Então, se você quiser, deixa aí nos comentários pra gente saber. Espero que esse vídeo tenha inspirado vocês a criar um convite bem legal e talvez uma lembrancinha, alguma coisa assim pro casamento de vocês. Se tiver ajudado, conta aí pra gente também. E deixa um joinha aí no vídeo pra gente, não esquece. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, que a gente sempre vai estar mostrando tudo aqui da nossa casa, do nosso dia a dia, do casamento, viagens, enfim. E não esquece de ativar o sininho para receber tudo em primeira mão. E é isso, né? Tchau, tchau. Obrigada. Beijo e tchau, tchau.